Olá, sejam bem-vindos. Estamos de volta no canal Palavra que dá vida ao homem e hoje nós vamos falar das características do diácono. Nós vimos algumas características acerca do presbítero e hoje nós vamos ver algumas características acerca do diácono. Você que não é diácono e quer ser um diácono, você hoje aprenderá algumas características importantes daquele que quer exercer o diaconato. E você que é diácono, hoje vai aprender algumas características e poderá avaliar se você as tem, eu quero crer que tenha, ou se você precisará desenvolvê-las, né? Que eu acredito que não seja o caso. Mas a palavra de Deus, ela é para instruir a mim, a você, a nós, né? Então nós vamos aprendendo juntos com a palavra de Deus. Bom, primeira coisa, nós vamos usar o texto da carta a Timóteo, o jovem pastor, filho de Paulo, segundo a fé que havia entre eles. E Paulo vai escrever algumas coisas a Timóteo a respeito tanto do presbítero como do diácono, mas nós vamos falar hoje do diácono. Então, o que eu preciso para ser um diácono? Vamos ver. 1 Timóteo, capítulo de número 3, verso de número 8, diz assim: da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos, de torpe ganância. Muito bem. Então, em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 8, nós encontramos já de cara 4 características acerca do diácono. Primeira característica acerca do diácono. Primeiro, ele precisa ser respeitável, né? Ele precisa ser uma pessoa que inspire respeito. Ele precisa ser uma pessoa que passe confiança. Ele precisa ser uma pessoa digna. Ele precisa ser uma pessoa exemplar. Ele precisa ser uma pessoa modelo. Ele tem que ser um molde para os irmãos da igreja. Ele tem que ser um molde para as pessoas da sociedade. Ele tem que ser um molde para as pessoas da sua proximidade, bem como da sua distância. Então, aqueles que conheçam o diácono, ou que irão conhecer o diácono, terão que ver nele um homem respeitoso, um homem que passe um bom testemunho para que ele possa de fato ser bem sucedido na sua função. Então ele precisa ser responsável ou irrepreensível, né? Segunda característica, ele precisa ser de palavra, né? Precisa ser de palavra. Ele precisa ter uma palavra firme, segura, eficaz, honesta, né? O sim dele tem que ser sim, o não tem que ser não. Ele não pode estar envolvido no engano das palavras, de lábios lisonjeiros ou de lábios mentirosos. Ele não pode ter esse tipo de problema, certo? Terceira coisa, ele não pode ser dado ao vinho, ele não pode ser beberrão, ele não pode ser uma pessoa voltada à bebida, ele tem que ser uma pessoa sóbria, tá bom? Isso é importante. Ele tem também, quarta característica, ele não pode ser cobiçoso, de torpe ganância. O que é cobiçoso, de torpe ganância? É ganância desenfreada, ganância por tudo, ganância pelo que ele tem, pelo que ele não tem, pelo que é dos outros, ganância no sentido mais pejorativo que você possa imaginar. Ele quer o que não é dele e ele não mede esforços para conseguir aquilo que não é dele, né? Então, ele precisa ser respeitável, ele precisa ser de palavra, ele não pode ter a língua dobre ou torpe, ele não pode ser dado ao vinho, ele não pode ser cobiçoso, tá certo? Ele precisa ser honesto, isso é importante. Vamos a outra característica do diácono, firme na fé. 1 Timóteo, capítulo 3, verso de número 9. Guardando o ministério da fé numa consciência pura, né? Então, guardar o ministério da fé, isso foi dado, foi entregue ao diácono.
não foi entregue ao presbítero, foi entregue ao diácono, guardando o ministério da fé com uma consciência pura. O que é guardar o ministério da fé? É não ser vacilante naquilo que ele conhece, naquilo que ele pratica, naquilo que ele exerce. É estar apto para agir dentro dos preceitos bíblicos estabelecidos, dentro da fé que ele tem, que ele conhece, que ele professa, guardando os princípios fundamentais da fé, a sã doutrina, o bom testemunho, o bom exemplo, sendo o modelo, sendo o molde, sendo o exemplo. Isto é guardar o ministério da fé, ser firme na fé, tá bom? Sexta característica é irrepreensível, 1 Timóteo 3,10. E também estes sejam primeiro provados. Então, quem será separado a diácono, antes ele será provado, experimentado. Depois, tendo sido aprovados, sirvam, se forem irrepreensíveis, né? Então, se ele é irrepreensível, se ele passou no teste, se ele não foi reprovado, porque os irmãos sabem que em todo canto tem pessoas boas e pessoas ruins. Tem pessoas que dentro da igreja fingem ser uma coisa que não são, porque querem alcançar um cargo. Nós sabemos que o amor desenfreado aos cargos eclesiásticos tem sido a desgraça de muita gente. Tem pessoa que ela não é crente, ela é diácono, depois ela é crente. Tem pessoa que não é presbítero, aliás, tem pessoa que não é crente, tem pessoa que primeiro é presbítero, depois é crente, assim como tem pessoas que primeiro são pastores, primeiro são missionários, primeiro são pregadores, depois é que são crentes. Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer com isso? O cargo está acima da fé. E há pessoas que movem céus e terra para terem este cargo, esta função. Lembrando que o cargo do diácono não levará ele ao céu. O cargo do presbítero não levará ele ao céu. O cargo do pastor não levará ele ao céu. O que é que vai levar eu ou você ao céu? A fé em Cristo Jesus. Aceitar a Cristo como o único e suficiente Salvador, servir a Cristo em espírito e em verdade e andar debaixo das suas promessas. Isto nos levará ao céu. Claro que não por esforço meu nem seu, pela misericórdia de Deus e a graça infinita de Cristo. Então, há pessoas que estão na igreja que querem primeiro o cargo, depois querem ser crentes. Querem primeiro ser alguma coisa dentro da igreja, depois querem ser crentes, querem aceitar Jesus, tá certo? Então não entre por esse caminho, seja irrepreensível. Característica de número 7, 1 Timóteo 3,11. Da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo, né? Então, ter esposas piedosas, esposas que auxiliem no ministério. Não é que a esposa do diácono vai servir a ceia, vai levar a ceia para os irmãos doentes. Não é que a esposa do diácono vai fazer a função do diácono quando ele não for à igreja. Não é isso, né? É que ela tem que ser um pilar, uma pilastra que vai sustentar o diácono. Como assim, irmãos? Ela tem que ser um apoio para ele. Imagine um diácono que não tem o apoio da mulher. Imagine um diácono que não tem o apoio da companheira. Imagine um presbítero que não tem o apoio da companheira. Imagine o obreiro que tem uma mulher que não o ajuda. Pelo contrário, ele atrapalha, ela prejudica, ela faz ruim, ela faz maldade, ela faz perversidade, ela não testifica. Então, veja que é importante que o obreiro tenha uma mulher à altura. A chamada é sua, mas ela faz parte do seu ministério porque ela é a sua companheira adjuntora. Quando Deus fez o homem, ele disse a Eva que ela era a adjuntora, né? Ela estava submissa a Adão, ela estava na mesma missão, submissa na mesma missão. Então ela estava na mesma missão de Adão. Adão era o capitão, Eva era o copiloto. Estavam juntos na mesma missão. Então é preciso que os dois remem juntos para o mesmo lado, para que tudo
vá bem. Característica de número 8. Ter uma só esposa. 1 Timóteo 3,12. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher. Aliás, irmão, isso é um conselho que vai bem para quem é auxiliar, para quem é membro, para quem é congregado, para quem é novo convertido, para quem não é crente. Isso é um conselho que vai bem para todos. Cada um tenha a sua própria mulher. Cada um tem a sua própria esposa. Cada um constitua a sua própria família. Tá bom? Isso é um conselho não só aos diáconos, não só aos presbíteros, não só aos cristãos. Isso é um conselho a todo o homem. Cada um tem a sua própria mulher. Tá bom? Principalmente aqueles que exercem funções na casa de Deus, funções eclesiásticas. Número 9, governe bem seus filhos, governe bem suas casas. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 12. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem os seus filhos e suas próprias casas. Imagine, irmão, o seguinte. Os filhos, os frutos deste casamento, deste matrimônio, eles são responsabilidade dos pais, tá certo? Eu sei que hoje a gente vive uma realidade muito diferente da que era do passado, de 30 anos atrás, de 40 anos atrás, de 50 anos atrás. A relação pai e filho era totalmente diferente. Os filhos eram inclusive até mais obedientes, ouviam mais os pais. Hoje os filhos querem dominar os pais. Estamos entrando por esses caminhos, né? Estamos enveredando por esses caminhos, mas o homem tem que dominar os seus filhos. Em que sentido? Não é espancando, não é agredindo, não é nada disso. É que o filho tem que saber o respeito que é devido ao pai. E o pai precisa ensinar o filho o respeito que ele tem que ter a ele e à mãe, a sua esposa. Por quê, irmãos? Porque se o meu filho mora comigo, é de menor, faz o que quer, como é que eu vou resolver a minha vida dentro da minha casa, se nem na minha casa eu mando, se nem na minha casa eu administro? Não é verdade? Como é que eu vou poder exemplificar alguma coisa na igreja se eu não consigo exemplificar em casa? Então, mas o meu filho é de maior. Ok, glória a Deus. A casa é sua, a ordem é sua. Pode estar de maior de idade, pode estar maior de tamanho, mas a casa é sua. Enquanto estiver debaixo do seu teto, debaixo da sua morada, tem que seguir a cartilha do papai, tem que seguir a cartilha da mamãe. Ele pode ser de maior, mas mora na sua casa. Ele pode trabalhar, mas mora na sua casa. Ele pode estudar, fazer faculdade, mas ele mora na sua casa. Se a casa é sua, a regra é sua, a norma é sua, o inquilino é ele. Ele é que tem que se adequar às suas normas. Não é o empregado que vai fazer a empresa se adequar a ele. Não. É o empregado que se adequa às normas da empresa. Assim também é os filhos. Não é os pais que têm que se adequar às normas dos filhos. É os filhos que têm que se adequar às normas dos pais, respeitar os pais e obedecer aos pais. Então, tudo isso tem que ser alinhado, esclarecido. Há um problema hoje em que há uma educação que ela é retrógrada. Ela ensina coisas que têm trazido para a mente das crianças coisas que não são 100% verdade e que têm abrido margens, né? Margens. Um dia desse eu ouvi alguém dizer que o filho disse que ia denunciar o pai ao conselho tutelar. Por quê? Porque apanhou. Mas ele não disse porque ele apanhou, não é verdade? Então, são coisas que têm que ser alinhadas, têm que ser ponderadas. Ninguém vai viver apanhando, ninguém vai viver sendo espancado, mas tem que haver um limite para o filho. E o filho tem que respeitar a autoridade do seu pai, a autoridade da sua mãe. Isso é importante e isso é para todos. Não é para o cristão, é para todos. É para a humanidade, tá bom? Então, essas foram as características do diácono. Se ficou dúvida, deixa aí nos comentários. Não perde tempo, se inscreve no canal, dá o joinha, compartilha esse vídeo, mande para todos os seus conhecidos, bota no grupo da família.
ajude-nos a propagar a palavra de Deus, a anunciar o Evangelho, e que Deus continue te abençoando, em nome de Jesus. Fiquem com Deus, tchau!